Meu irmão, tem situações na nossa vida. Obrigado. Tem situações na nossa vida que nós temos que olhar para esse versículo e falar: ah, Senhor, não vejo alegria nenhuma hoje, mas eu vou ficar com a tua palavra, porque eu não estou na minha emoção, eu estou na palavra, eu estou andando na fé. A fé diz que a palavra diz que tem que ser assim. Eu olho para o lado, olho para o outro, não tenho razões para isso, mas eu vou confiar no Senhor. Então vamos orar. Coloca a mão sobre o seu coração. Ó Pai, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos a Ti, porque nós estamos aqui, meu Deus, com o nosso coração voltado para o Senhor. Toma a direção desta palavra, ó Deus, que sejamos ministrados divinamente, no nosso espírito, que nós possamos abrir o nosso coração e o Senhor abra o nosso entendimento, que venha repousar sobre nós a tua alegria, e que tu possa liberar sobre nós os teus feitos, que os nossos olhos possam contemplar, Senhor, o nosso espírito possa se regozijar em tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa direção, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 4, versículo 1. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Ouve, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Agora, ainda capítulo 4 aí de Provérbios, versículo 20. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Pode sentar, por favor. A palavra do Senhor fala sobre o conselho de um pai. Fala assim: conselho de um pai. Você vê que um pai, ele vira para o filho, ele dá um conselho. Ele dá um conselho muito importante, que esse conselho é para a vida toda. Fala assim: para a vida toda. O conselho aqui do pai para o seu filho era um conselho de destino. Se ele ouvisse aquela palavra, se ele atentasse para aquela palavra, todos os caminhos que ele tomasse seriam caminhos bem-sucedidos. Então, primeiro, a gente vê aqui uma experiência. Nós temos uma experiência de um coração voltado para o ensino. Nós vemos um pai que está totalmente voltado para ensinar o filho, para que ele não pudesse errar. E nós temos aqui agora o filho. Será que o filho, ele está aí escondido, mas o conselho é para o filho? Será que o filho está atento ao que o pai está dizendo? Por que você fala isso, pastor? Por causa do versículo 20 que diz aí, nós acabamos de ler: meu filho, atenta para as minhas palavras. Então você vê um coração, você vê um pai destinado, um pai que está focado, ele tem o objetivo de ensinar o filho, mas ele diz ao filho: você tem que estar atento. Amém? É o que a palavra diz. A palavra, ela se move onde nós estamos. A palavra se move. Olha só que unção durante esse louvor aqui. Deus se manifestou com graça. Agora eu estou atento à manifestação de Deus. Eu tenho que ficar atento à manifestação do Senhor, porque um louvor, ele abre o céu. A Bíblia é bem clara. A palavra do Senhor, ela diz assim: Deus habita em meus louvores. Onde é a casa de Deus? Onde Deus mora? Em meus louvores. Então eu posso simplesmente, na simplicidade, eu vou fazer um louvor a Deus. Eu vou fazer um momento de adoração, e Deus vai habitar nesse momento lá. Deus vai se manifestar nesse momento. Por quê? Porque Deus, ele habita, ele faz morada em meio aos louvores. Então eu tenho que estar atento à manifestação do Senhor, porque ela se manifesta. Amém, amados? Aí muitas vezes nós estamos assim, a palavra fala que nós temos que andar por fé. Eu tenho que andar por fé. Mas muitas vezes eu estou preso na minha emoção, mas eu não estou sentindo nada. Eu não senti um arrepio, eu não senti nada. Está como se estivesse frio. Não, nós temos que alcançar essa maturidade. Fala assim: maturidade. A maturidade, ela me leva à razão. E a razão diz assim: Deus
mora, Ele habita em meio aos louvores. Então eu creio, eu estou acreditando, eu creio por quê? Porque a palavra está me orientando, ela está dizendo a mim, ela está dizendo assim: ei, a bússola é aqui, ei, o norte é aqui, o lugar é aqui. Você tem que crer no que a palavra diz. Deus habita em meus louvores. Então eu estou numa crise, eu estou numa dificuldade, eu estou numa luta, eu estou num momento de alegria. Deus habita em meus louvores, eu vou louvar a Deus, Ele vai se manifestar. A Bíblia fala que durante o período do apóstolo Paulo, com seu discípulo, vamos colocar um co-discípulo, eles estavam num momento de dificuldade, num momento de prisão, momento de luta. Eles vão pregar e eles começam a pregar, e Deus leva ele para o objetivo deles. Qual que era o objetivo de Silas e Paulo? Pregar na cadeia. Agora, eu quero viver isso. Aqui está bom demais, está tudo acontecendo, coisas boas na minha vida. Aí é o que estava acontecendo no ministério deles. Mas aí eles são presos por causa de uma pessoa. E quando eles chegam ali naquela prisão, o que eles fazem? Eles começam a adorar. Deus habita em meio as cadeias foram quebradas. Deus mudou toda a circunstância ali. E eles estão pregando, eles estão pregando, eles estão pregando, eles estão atentos à voz do Senhor. Vou ler novamente, Provérbios capítulo 4, versículo 1. Ouve, filhos, a instrução de um pai, atentai para conhecerdes o entendimento. Então eles estavam atentos ali, eles ficam atentos, eles querem buscar o entendimento, porque que eles estão na cadeia, por que nós estamos aqui, então vamos adorar. E quando eles adoram, Deus se manifesta. Aí cumpre aí, versículo 20: meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Deus, por que eu estou aqui? Qual o propósito? E eles começam a adorar. Vocês entendem isso, amados? Não é porque vai adorar porque está na luta, está na crise, está na bênção, não. É porque a palavra diz: Deus habita em meus louvores. E eu anseio, o desejo do meu coração é a manifestação da glória de Deus, é a manifestação do poder de Deus. O desejo do meu coração é que Deus se faça presente aonde eu for. Aleluias, glória a Deus. Então, com isso eu quero te perguntar: onde está a motivação do teu coração? Aonde você se motiva? Aonde nós estamos nos motivando nos tempos de hoje? Eu tenho que me motivar no que a palavra diz. A palavra está dizendo algo a mim, ela está dizendo, mas eu tenho que atentar aos meus ouvidos. Eu tenho que me atentar a isso aqui, o que o Senhor está dizendo. Qual que é a vontade de Deus? O que Deus se manifesta? Então, aqueles dois homens, Paulo e Silas, eles estavam focados. Eles se mantiveram focados, presos, cadeias terrenas, mas espiritualmente, meu irmão, eles estavam ligados. Eles estavam ligados, estavam envolvidos naquilo que Deus queria fazer através da vida deles. E ali eles começam a quebrar cadeias naquele lugar. Quando ele quebrou uma cadeia, algo perigoso aconteceu. Aquele homem que era o principal guarda, ele falou: vamos morrer todo mundo, vai haver morte aqui. Mas eles falam: não se preocupe, nós estamos aqui. Deus trouxe um avivamento naquele lugar. Nunca aconteceu, porque eles adoraram. O que nós temos feito na crise? O que nós temos feito nos momentos difíceis da nossa vida? Nós temos que atrair a manifestação do poder de Deus para aquele lugar. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, por favor, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Ele está no meio aqui, mas depois eu vou inteirar sobre o assunto. Porém Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que o meu senhor dispensou Naamã, esse sírio, ao não receber em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. Assim Geazi seguiu atrás de Naamã, e quando Naamã o viu correndo atrás de si, ele desceu da carruagem para encontrá-lo e disse: está tudo bem? E ele disse: tudo está bem. O meu Senhor me enviou dizendo: eis que agora mesmo vieram a mim do monte Efraim 2 moços dos filhos dos profetas. Dá-lhes, rogue-te, um talento de prata e 2 mudas de vestes.
E Naamã disse: se contente, toma 2 talentos. E insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e as deitou sobre os seus 2 servos, e eles as carregaram adiante dele. E quando ele chegou à torre, tomou-os das mãos dele, e os depositou à casa, e ele deixou os homens irem, e eles partiram. Porém, quando ele entrou, e pôs-se diante do seu mestre, e disse-lhe Eliseu: de onde vens tu, Geazi? E ele disse: o teu servo não foi a lugar nenhum. E ele lhe disse: não foi contigo o meu coração, quando o homem retornou da sua carruagem para te encontrar? É hora de se receber dinheiro, e receber vestes e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e criadas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. E ele saiu da sua presença, um leproso, tão branco como a neve. Meu irmão, quem que era Geazi? Quem que era Geazi? Geazi era um discípulo, fiel, mas não leal. Perigoso. O fiel está no culto, o fiel está isso, o fiel está aquilo, o fiel está se envolvendo, mas é lealdade. Quando é que descobrimos a lealdade do nosso coração, a lealdade do coração das pessoas? Quando damos poder para ela, quando liberamos uma unção sobre ela. O que ela vai fazer com essa unção? Ela vai usar essa unção para servir as pessoas, ou ela vai usar essa unção para escravizar as pessoas? Geazi não chegou a ser ungido, ele foi expulso da presença de Eliseu. A tradição dizia que o leproso, aquele que estava leproso, ele tinha uma cidade à parte só de lepra. Ele vivia isolado, solitário. E aqui Eliseu lançou um decreto: fuja da minha presença para sempre a tua descendência. Por causa da ambição, da motivação do coração. Ele estava fiel servindo, mas ele não era leal no coração. Ele mentiu. Onde estava a lealdade dele? Ele mentiu. E quem que falou para Eliseu? O Espírito Santo. Ele teve a oportunidade, Geazi teve a oportunidade de chegar diante do seu líder espiritual e falar assim: meu coração teve ambição e eu desejei, eu fui atrás. Mas ele fala: não, teu servo esteve aqui todo o tempo. Mas ele não estava mentindo para o homem, estava mentindo para Deus, porque aquele não seguia. Ele representava a Deus. Ele fala: por acaso eu não estive com você, meu coração? Por acaso os meus olhos não contemplou o que você fez? É tempo de receber dinheiro, é tempo de receber vestes, é tempo de receber olivas. Não é o tempo. Mas agora fique leproso e suma da minha presença para sempre, você e a sua descendência. Triste. Foi fiel, andou junto, mas não estava leal. Quantas pessoas estão assim? Lealdade significa caráter, porque ninguém vê. Caráter, ninguém vê o caráter da pessoa. Ela pode estar andando conosco dias e dias, anos e anos, mas ela pode nos surpreender um dia. Assim como aconteceu com Eliseu. Ele foi surpreendido. Como que nós vamos saber disso? Nós vamos saber disso quando nós damos poder para essa pessoa. Quando nós damos liberdade para essa pessoa. E elas começam a fazer coisas que não foi delegado a elas. Elas não têm legalidade para isso. Elas não têm autoridade para isso. E elas começam a falar no nome da sua pessoa, do líder dela. Ela começa a inventar coisas igual ele inventou. Ele chega diante de Naamã e fala assim. Ele chega diante de Naamã e fala assim: meu líder, ele pediu que eu viesse porque chegou 2 jovens e eles precisam de vestes, precisam de uma prata. E o que ele responde para ele? Não, pega até 2. Ele foi no nome do líder. Eliseu mandou ele ir. Mas ele chega diante, e o que ele fala? Naamã pediu. Ele chega diante de Naamã e fala: Naamã, Eliseu pediu que eu viesse. Onde está a lealdade dele aí? Onde está o caráter?
onde está atentando, filho meu, ouve o ensinamento, ouve a palavra, porque vai te dar entendimento, ouve, atenta para os meus conselhos, atenta para a minha palavra. E aqui cumpriu na vida dele: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procede as escolhas da vida, as decisões da vida, a saída da vida. Então ele enganou o seu coração do homem. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque a unção, ela só revela o nosso caráter. Quantos líderes espirituais, quantos pastores, quantas pessoas ungidas que estão pisando sobre os seus discípulos, porque foi dada a eles uma legalidade, uma autoridade. De onde você tira isso, pastor? Eu estou tirando aqui. Quando a Bíblia fala, no tempo de Esther, havia um homem temente a Deus, havia um homem que era líder da sua geração. Fala, líder. Mas ele trabalhava no anonimato. Como assim? Ele não fazia estardalhaço, ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Quem que é esse homem? Mardoqueu. Mardoqueu era um homem temente a Deus, e ele está ali, servindo ao rei, fazendo a sua tarefa. Ele estava ensinando o povo dele o que devia fazer, porque ele tinha uma unção sobre ele. Ele era um sacerdote, ainda que ele não fosse reconhecido, mas ele estava ali ministrando a Deus, para depois ministrar as pessoas. E quando no tempo dele, ele entende, ele tem um entendimento espiritual, ele começa a ouvir. E um homem foi levantado como príncipe. Quem que é esse homem? Amã. Ele foi levantado como príncipe. Ele foi levantado como um príncipe, mas ele era um príncipe que não agradava a Deus. E ele foi honrado. O rei honrou ele. E foi num tempo que ele falou assim: agora eu tenho o anel do rei, e eu vou judiar dos judeus. Eu quero matar todos eles. A Bíblia fala que Mardoqueu, ele percebe toda aquela situação. Ninguém sabia nada, mas ele percebe. Ele ainda consegue uma pessoa que o ajudou, que estava mais próximo do palácio, e fala assim: ele quer exterminar todos os judeus. O propósito de Amã é destruir todo mundo. Mas o que ele coloca no coração? O que ele colocou no coração? Ele rasga as suas vestes, coloca vestes de saco, passa cinza sobre a sua cabeça, e ele vai para o palácio clamar. Ele fica lá clamando. A sobrinha dele já era uma rainha. Ela fala assim, chega diante dela e fala: seu tio tá com uns vestes de humilhação, cinza na cabeça, na porta do palácio. Ela fala assim: leva essas vestes para ele. Aí quando as vestes chegam diante dele, umas vestes bonitas, ele fala: não posso, porque ele não saiu do foco. É onde muitas pessoas, Deus dá uma unção para ele, ele aproveita daquilo e começa a humilhar as pessoas. Isso é muito sério, meu irmão, e a gente tem que tomar cuidado, porque isso acontece conosco no dia a dia. A unção é para servir. A unção é para servir. A unção é para servir. Servir a Deus e servir o nosso próximo. A unção é para isso. Que unção você tem? Eu tenho uma unção de pastor. Que unção você tem? Eu tenho unção para liderar a minha célula. Lidere, visita, vai lá, tem comunhão. A gente fala: eu não te abençoo. Ao contrário de abençoar é o quê? O líder foi levantado para amaldiçoar? Não, ele foi levantado para quê? Qual que é o posicionamento que Deus te chamou? Deus te chamou para quê, irmãos? Você ainda não sabe para que Deus te chamou? Pergunta a Deus então. Quando Amã foi honrado pelo rei, ele fez tudo ao contrário. Ele faz uma forca, e aquela forca serviu para ele. Olha aí, meu irmão, o que você tem feito? Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Sabe por quê? Porque no reino do Espírito não perdoa. Os pecados são perdoados, mas aquilo que você faz, aquilo que você planta, você colhe. Então ele fez algo, ele quebrou um princípio que ele não podia ter quebrado, e ele vai lá e quebra esse princípio. Amã quebra um princípio que não podia ser quebrado. Mas havia um homem de Deus que estava lá posicionado, Mardoqueu. A oferta chegou diante dele: toma essas vestes aqui. Ele: não posso, vou continuar no propósito de humilhação diante de Deus. Sabe por quê?
Aonde ele estava, as vestes que ele estava de humilhação, só dava acesso na porta do palácio. Ele não podia adentrar, não. Se ele veste aquelas vestes, ele podia entrar lá, mas não daria acesso ao céu, que é o mais importante. As vestes de humilhação dão acesso aonde? As coisas do alto. O que ele estava querendo? Qual que era o interesse dele? Qual que era o interesse dele? Ele queria alcançar o livramento de Deus para a nação dele, meu irmão. Esse era o propósito dele. E ele sabia que Deus não despreza um coração contrito e nem quebrantado. Ele quer alcançar é Deus. E ele continua posicionado. E Deus começa a mover a geografia. Fala assim, geografia. Porque o céu já tinha sido movido. Agora ele precisava que a geografia fosse movida. E Deus precisava tocar no coração do rei. Mas as vestes que ele dava não dava acesso ao rei. Estão entendendo, meu irmão? Do que você tem se vestido? Do que você tem se alimentado? A unção que está sobre nós é um revestimento. Eu vou chegar lá. A unção que Deus coloca em nós é um revestimento. Que revestimento nós estamos vestidos? Qual é as nossas roupas? Qual é as nossas vestes? O que está sobre nós? Porque isso vai dizer muito sobre nós. Aquilo que eu visto vai dizer muito sobre mim. Aquilo que eu estou falando vai dizer muito sobre mim. As atitudes que eu estou tendo vai dizer muito sobre mim. As atitudes de Amã denunciou o coração dele. Ele era um assassino. Está entendendo? A nossa postura. Sabe a promessa de Deus para cada um de nós? Os olhos não viram, os ouvidos não viram, nem chegou no nosso coração, no nosso pensamento, aquilo que Deus preparou para nós. Agora a questão é, eu estou pronto? No conselho aqui de Provérbios, o pai diz assim, atenta. A preocupação do pai era ensinar, e o filho tinha que estar atento. Deus está nos ensinando a cada prova. Deus está nos ensinando a cada dificuldade. Deus está nos ensinando a cada unção que vem sobre nós. Deus está nos ensinando a cada bênção, a cada porta que se abre. Deus está nos ensinando, a gente precisa aprender. Para que venha o quê? O entendimento do Senhor sobre nós. Sim, Senhor, eis-me aqui. Então o Mardoqueu, ele está posicionado, ele fica posicionado. Mas o Mardoqueu fez o trabalho certo. Ele discipulou uma jovem, fala jovem. Ele discipula uma jovem, aquela jovem se torna rainha com um propósito. No momento que ela precisou cumprir o propósito dela, ela disse não para ele. Por quê? Porque ela acostumou com as iguarias do rei. Ela esqueceu quem que ela era. Não tem gente que é assim, a unção vem sobre ele, ele esquece quem que ele é. A honra vem sobre ele, ele esquece quem que ele é. Aí precisamos de um mentor espiritual corajoso que falou assim, ei, mas por acaso você também não é judia, não? Você não vai morrer, não? Ela fica atenta. Não podemos ficar dispersos daquilo que Deus tem movido no nosso meio. Não podemos ficar dispersos daquilo que Deus tem falado conosco. Porque Deus tem levantado, fala assim, Deus tem levantado um povo segundo o coração dele. Esse povo tem que ser eu, tem que ser você, tem que ser nós. Movidos pela palavra do Senhor, movidos por Ele. Porque quando nós cantamos um louvor como Silas, como Paulo adorou, meu irmão, os céus vai se mover, porque Deus habita em meio aos louvores. Mas o meu coração tem que estar atento àquilo que Deus tem feito, àquilo que Deus tem se manifestado, àquilo que Deus quer fazer através de nós. O coração de Geazim foi denunciado. No momento que chegou o ouro, no momento que chegou a prata, no momento que chegou a riqueza, ele falou, eu quero isso. É meu momento agora. Ele não era leal no coração. Tem muitas pessoas que saem do tabernáculo para ir em outro pedir revelação. Revela para mim aí. Mas você não está seguindo o líder lá, meu irmão? Teve uma pessoa lá na igreja, lá, o pessoal está sendo gravado aí, tá ou não? Pessoal de Covelho, graça e paz. Teve uma pessoa que falou assim comigo, pastor, eu vou numa igreja de revelação que estou precisando de uma confirmação de Deus. Amém, glória a Deus. A resposta que eu dei foi essa. Mas eu falei, eu estou pregando é o que aqui, gente? Eu estou pregando é o que? Cadê os leais? É fiel, está no culto, está na célula, está obedecendo, está no monte, mas não é leal. Está procurando uma revelação lá em outro lugar?
Gente, o que eu aprendo da palavra de Deus é assim, ó. Eu aprendi assim, ó. É o que a palavra diz. Nós temos que ser leais a Deus, leais às pessoas, leais ao meu líder. Se eu não gostei, a minha igreja, meus pastores, se eu não gostei, isso é normal, não gostei disso. A gente tem que ter essa transparência e chegar e falar, não gostei, amém. E essa maturidade, falar, vamos resolver, vamos melhorar. É como um casamento. Você não gostou de acontecer lá no seu casamento, você vai abandonar o casamento? Não, você vai sentar para resolver dessa forma. Por isso que os líderes de hoje, os líderes, nós somos pessoas tão imaturas, que acontece um probleminha, não sei se é de Deus, mas cadê a razão da fé? A confirmação da fé, a palavra da fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu estou vivendo pelo que aquela palavra diz. É os votos que eu fiz, é as confirmações que eu faço. Isso tem que ser mais latente na nossa alma, porque nós passamos prova, e a prova vem, a prova é de Deus, irmãos. A tribulação é de Deus, a Bíblia fala, por esse mundo tereis aflições, mas tende ânimo, porque eu venci o mundo. A aflição vem, a prova vem. Romanos capítulo 5 fala que a tribulação, ela produz algo em nós. Então a tribulação, ela acontece, mas isso eu vou passar por ela, e eu vou passar, como diz o louvor, eu vou passar dando glória, porque eu estou fundamentado na fé, estou fundamentado na palavra. E Deus habita em meus louvores. Eu vou louvar a Deus nesse momento, eu vou exaltar a Deus nessa situação, e Deus vai se manifestar, Ele vai me dar um norte. Ele vai dizer, fica quietinho onde você está, paradinho onde você está, só se mova quando eu me mover. Geazi deixou o seu líder espiritual, ele deixa ele deixa Eliseu e vai seguir Naamã. Quantas pessoas estão assim? Naamã foi aquele que se converteu ali, né? Porque ele recebeu a cura, ele mergulhou no rio e foi curado. Aí ele saiu glorificando a Deus, e ele está aqui o ouro, da prata, não quero. Geazi olhou assim, eu tô no reino aqui, estou na prova, eu não tenho nenhuma calça, geladeira vazia, e esse homem converteu, agora está dando tudo isso, eu quero. E Deus falou, não. Mas ele quis. É aquele que olha para o lado, e vai olhando para o lado e vai perdendo o foco. Ele olhou para um homem que não devia olhar, ele tinha Eliseu do lado dele, mas ele olha para Naamã. Ele não podia olhar para Naamã, ele perdeu o foco. Ele vai seguir Naamã, e ele vai seguir. E aquilo que Naamã tinha, ele adquiriu para ele, a lepra. Naamã foi curado, mas alguém recebeu o que ele tinha. Isso é terrível. Isso é terrível, amados. Isso é terrível, porque a gente tem muitas pessoas que estão vivendo pelos olhos. Ela vê pelo que ela vê. Aqui tá bom, eu quero aqui. Mas Deus está falando, não é aí não. Não é aí. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, sobre estar na obediência de Deus. Quando Jesus, no momento mais difícil do seu ministério, ele vai para o monte orar, e ele fala para os seus discípulos, a agonia era terrível, e ele fala assim, ore comigo, pelo menos uma hora, orem comigo. Quantos de nós já passamos por isso? Mas nós temos que aumentar o nosso nível, porque aquele é o momento da nossa entrega. E mesmo que Jesus pediu seus discípulos para orar com ele, 2 vezes ele pede, e eles não conseguem. Mas temos que ir para a intimidade com Deus, amém? Para onde que eu tenho que ir? Aonde que Deus me chama? Qual lugar que Deus quer eu e você? Deus nos chama para a intimidade, porque Ele quer nos levar a um nível maior de lealdade, amém? Quem quer chegar nesse nível aí? Eu quero chegar nesse nível de lealdade, de fidelidade, de andar junto. Não, Deus revela aqui, Deus fala aqui. Eu vou clamar, está tudo difícil, o céu fechou, o céu está de bronze. Eu vou dobrar o joelho, eu vou clamar a Deus, eu vou falar, Deus, estou entendendo nada. E Deus vai falar comigo. Deus até usa algumas pessoas, mas para confirmar aquilo que Ele já falou comigo. Mas tem gente que nem busca, nem espera Deus falar, já vai correr atrás. Aí recebe revelamento que não era de Deus. Deus tinha outro propósito. Deus queria trabalhar de outra forma. Deus queria aumentar a intimidade. Deus queria dar uma unção nova, mas aí não recebeu o revestimento novo, óleo fresco.
Vai permanecer do jeito que está, até aparecer uma outra oportunidade para passar por aquilo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. A Bíblia fala que quando Saulo tem uma experiência com Jesus, naquela experiência que ele teve com Jesus, ele ficou cego por alguns dias. E Deus traz a visão dele. Mas no momento que ele fica cego ali, Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O interessante é que eu vejo ali a intimidade de Saulo para com Deus. Ele fala: Senhor, Senhor. Meu irmão, ele discerniu a voz de Deus. Quantas pessoas não discernem a voz de Deus? Ele discerniu e falou: Senhor, Senhor. Ele falou: tu está me perseguindo. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem falado. A motivação do coração dele estava errada. Ele queria o certo, mas enganoso é o coração do homem. A Bíblia fala que ele foi tomado pelo zelo, e ele mandava prender os cristãos, porque ele tinha muito zelo, mas ele não estava entendendo o que o Senhor estava fazendo. Meu irmão, se a gente não sabe o que é, se nós não temos um entendimento, o que é que eu tenho que fazer? Parar para ouvir Deus. Eu não consigo ouvir Deus ainda não. Então vai no seu pastor, vai no seu líder de célula, vai lá. Mas a maioria de nós, me desculpando aqui, mas eu preciso falar, nós somos leais aos nossos líderes. A gente acha que o nosso líder é o nosso pai, ele não é o nosso pai. A gente acha que o nosso líder de célula é a nossa mãe, não é a nossa mãe. Eu estou com um probleminha aqui e não me atendeu. Não é assim. É Deus que nos socorre. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que eu tenho que clamar, é Ele que eu tenho que buscar, porque é Ele que vai falar comigo. Mas aí eu começo a culpar: eu vou mudar de célula, eu vou falar na nossa geografia, eu vou mudar de célula, porque meu líder é isso. Seu líder é uma bênção. Ele serve a Deus. Você que está precisando ser uma bênção igual a ele, vai ser dependente de Deus, irmão. Geazi, ele estava ali a infidelidade, mas não era leal. Que se levante os leais em nome de Jesus no nosso meio. Que sejamos leais ao Espírito Santo, sejamos leais à palavra de Deus, porque Deus, Ele está ouvindo, Deus escuta o seu clamor. Porque por si só a Bíblia fala que o Espírito Santo que está clamando dentro de nós, clamores, gemidos inexprimíveis, Deus está ouvindo. Aí a nossa lealdade, o nosso coração, amados. Deus nos chama para ser leal, porque Deus tem um propósito com você. Porque quando Deus te enviar, como é que vai ser? Deus te enviar de uma célula para outra, se Deus te enviar de uma cidade para outra, você vai voltar? Você vai dizer: meu líder não me visita, meu líder nem ora na minha célula, nunca foi na minha célula. Mas a célula é sua. Por que tem que ir na sua célula, se a célula é sua? Não faz sentido ele ir na sua célula. O sentido é ele ficar lá multiplicando, igual ele fez com você. E você fazer também. Mas aí tem que retroceder, aí tem que voltar, porque não aprendeu. Misericórdia, né? Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu falei: Senhor, eu estou igual a Geazi, misericórdia, Senhor. Porque a palavra não é para nós, né? Misericórdia, eu estou batalhando essa palavra aqui já tem uns 15 dias. E eu estou falando com Samara, essa palavra está ardendo no meu coração. Meu Deus, onde eu sou Geazi, Senhor? Aonde eu estou igual Geazi? Onde estão os meus olhos? Onde está a minha ganância? O que eu estou olhando? O que eu estou criticando? O que eu estou observando? Eu tenho que alinhar meu coração com a vontade de Deus. É isso que a gente precisa fazer, irmãos. Meu Deus, qual que é a tua vontade? Qual que é o plano do Senhor? Qual é o propósito do Senhor para mim? O que tu quer para mim, Senhor? Deus está levantando um povo. Fala assim: Deus está levantando um povo que é obediente a Ele. Fala assim: sou eu, Senhor. O Senhor me achou, eu estou aqui, sou eu. Porque quando Deus vem, meu irmão, não é sobre nós, é sobre Ele. E Ele começa a falar. E aí nós vamos nos diminuindo assim, ó. Aí vamos nos diminuindo e falar: meu Deus, eu pensei diferente, eu pensei outra coisa. Não é dessa forma. E vamos procurar um lugar para se esconder, porque tem que aparecer a Deus. E Ele tem que aparecer, tem que aparecer. Vamos orar? Fique sobre os seus pés, glória a Deus. Quem recebe essa palavra aí, dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus.